Brigar por política e por futebol é coisa do cidadão comum. O eletricista ele briga mesmo para ter razão quando o assunto é a corrente nos circuitos com queda de tensão. Essa discussão é muito antiga e poderia ser evitada se os dois lados soubessem que ambos estão errados. Quem crava com toda certeza que a corrente aumenta quando a tensão diminui, está errado. E quem fala o contrário também, que a corrente também cai quando se tem uma queda de tensão, também está errado. E para selar a paz, ou quem sabe aumentar ainda a briga, eu vou explicar e demonstrar o que eu estou falando. Chega de achismos. A razão de eu dizer que está errado quem afirma que a corrente sempre vai aumentar ou sempre vai diminuir quando se tem uma queda de tensão é que isso não está levando em consideração a carga. A carga ela é o caminho da corrente elétrica e ela vai influenciar tanto essa corrente quanto a própria tensão. Isso quer dizer que quando se tem uma queda de tensão, a corrente pode tanto aumentar quanto diminuir. Tudo isso dependendo do tipo de carga instalada. A primeira carga que eu vou utilizar para demonstração aqui é esse grill aposentado de 1.200 watts, que eu já utilizei outras vezes aqui no canal. Como ele é alimentado em 220 volts, a corrente fica aí na casa dos 5,5 amperes, variando um pouco de acordo com a temperatura da resistência. Esse instrumento aqui, ele não é muito sofisticado, né? É um instrumento simples e barato, então não esperem uma precisão extrema. Nós vamos utilizar ele para leitura da tensão e leitura da corrente. Ele lê frequência também, mas para nós não é relevante nesse teste. Ele é para até 100 amperes, então a gente vai utilizar só um pouquinho mais de 5% do fundo da escala. Isso vai contribuir também para uma pequena variação. Mas vamos lá, essa é uma carga puramente resistiva, né, de cerca de 40 ohms, e esses 40 ohms não variam. Ele até pode variar um pouquinho de acordo com a temperatura, mas reduzindo o valor da tensão, a resistência não vai variar. Então, se eu tenho uma fonte de tensão alternada e ela alimenta uma resistência que é fixa, é possível calcular a corrente simplesmente utilizando a lei de Ohm, né? A corrente ela é igual a tensão dividido pela resistência. Então, pela lógica, se a gente diminuir a tensão, precisa diminuir também a corrente, né? A resistência é fixa. Se a resistência é fixa e eu diminuo a tensão, a corrente tem que diminuir também. Então, vamos ver se na prática isso acontece mesmo. Vou ligar aqui na tomada. O grill está alimentado, temos corrente de 5,2, deu uma quedinha na tensão justamente por ter carga agora, né? Por ter uma carga maior. E eu vou começar a reduzir essa tensão, vamos ver qual que vai ser o comportamento da corrente. Estou reduzindo devagar aqui para que a gente consiga ir acompanhando pelo display, né? Mas repare que o comportamento é justamente o que era esperado. A lógica é a mesma de um sistema hidráulico, né? De uma casa, por exemplo. Se você tem uma caixa d'água, ela está cheia, e um dos canos leva isso aqui lá para uma torneira do jardim que está lá mais embaixo. Tem alguns metros aqui de coluna d'água. Quanto maior for a pressão, quanto maior for a altura da caixa, mais pressão e maior vai ser a velocidade dessa água aqui que vai sair desse cano. Maior vai ser a velocidade da água quanto maior for a pressão. A pressão é quem empurra a água. Então, se ela aumenta, aumenta a velocidade da água pelos canos. A tensão que nós temos aqui nessa fonte é como se fosse a pressão aqui da caixa. Ela é a força que vai empurrar os elétrons, ela que cria o fluxo de elétrons dentro do circuito. Então, nós podemos comprovar que a corrente diminui quando se diminui também a tensão, certo? Para esse caso aqui, como a resistência é fixa, sim, mas isso não acontece sempre. Lembra que eu falei que a carga ela é tão importante quanto a tensão? A carga que oferece a resistência aqui, ela é tão importante quanto a tensão para determinar a corrente elétrica. A carga ela é o caminho que permite a corrente circular, mas esse caminho ele não é totalmente livre, né? No caso desse circuito aqui, nós temos essa resistência aqui de aproximadamente 40 ohms. Mas voltando para a analogia, como se nós tivéssemos um registro aqui na ponta desse cano. Então, se o registro ficar numa posição fixa, desde que não seja totalmente fechado, desde que tenha alguma abertura, se você aumentar a pressão da caixa, vai aumentar a velocidade da água. Enquanto que se diminuir a pressão, vai diminuir a velocidade da água. Agora imagina que esse registro aqui ele é automático e ele varia, a abertura dele varia de acordo com a variação da pressão aqui da caixa. Então, quando nós temos menos pressão na caixa, quando o nível está mais baixo e, portanto, tem menos coluna d'água, menos pressão, ele vai abrir mais. E quando a pressão aumenta, quando a pressão está acima, ele vai se fechando e vai criar uma restrição um pouco maior para o fluxo de água. Nesse caso aqui, dependendo da proporção dessa abertura, a velocidade da água pode até aumentar, mesmo com a diminuição da pressão. Se a pressão diminui um pouquinho e a abertura do registro é grande, a velocidade aqui da água ela pode até aumentar.
E é exatamente isso que acontece com os motores de indução. Quando se reduz a tensão de motor, acontecem alguns efeitos em cascata. Quando se reduz a tensão, reduz a corrente também e, consequentemente, o torque do motor. Com a diminuição do torque, aumenta o escorregamento, já que a carga ela não vai variar, né? Então vai aumentar o escorregamento, já que o motor está com menos torque. E com o aumento do escorregamento, diminui a resistência do rotor. E se diminui a resistência no rotor, que é a restrição, né? Se vai diminuir a restrição, vai aumentar a corrente. Esse aqui é o circuito equivalente de um motor. E essa resistência aqui, ela varia de acordo com o S, que é o escorregamento. Aqui é como se fosse o registro da analogia anterior. Esse registro fecha à medida que o escorregamento diminui e abre à medida que o escorregamento aumenta. E você não precisa acreditar em mim, porque eu vou demonstrar o que eu estou falando. Para essa nova demonstração, eu vou utilizar o motor da minha geladeira, que é um motor de indução. Apesar de ser monofásico, é igual aos motores trifásicos nesse quesito. Vai ser o comportamento, ele vai ser semelhante, né? E então, obviamente, eu não vou trazer a geladeira aqui para cima da bancada. Eu liguei uma extensão e essa aqui é a ponta da extensão, então, que eu vou ligar na tomada para ligar o compressor da geladeira. Tivemos uma pequena queda de tensão aqui novamente por conta da carga, como é normal de acontecer, né? Não tem nada de errado aqui. A corrente está em 1.8, tensão em 218 aproximadamente. Vocês vão perceber que, à medida que eu reduzir a tensão, a corrente ela vai reduzir também até certo ponto. Usando uma linguagem bem simples aí, né? Até o motor começar a apanhar, a corrente vai diminuindo junto com a tensão. Vamos lá, vamos ver até que ponto, até quando chega esse ponto. Ó, reduzir um pouquinho. A tensão nem está caindo, ela está se mantendo. Ó, agora caiu um pouquinho. Isso vai depender da carga que nós temos lá na ponta do eixo do motor. Como a geladeira ela é bem dimensionada, isso é feito em escala, então é bem dimensionado, nós temos a tensão vai reduzir até um pouco que nós reduzimos a tensão aqui, logo a corrente já vai começar a aumentar. Se isso acontecer com motores industriais, aí, onde às vezes não é feito muito cálculo para determinar a potência do motor, vocês vão perceber que dá para reduzir bastante a tensão até o ponto em que a corrente para de cair, né? Até certo ponto ela vai caindo, só que até, como eu falei, até o motor começar a apanhar, né? Até o limite da carga. Eu digo agora, estou falando da carga na ponta do eixo do motor, né? Olha só, 175 volts, a corrente ainda não começou a aumentar. Agora que começou a aumentar, ó. Tava caindo, deixa eu aumentar aqui a tensão de novo, ó. Mais ou menos aí 175 volts, ela ainda está em 1.7. Antes estava em 1.8, né? Então caiu um pouquinho à medida que nós derrubamos a tensão. Agora eu vou continuar derrubando a tensão aqui. E reparem que essa corrente vai começar a aumentar. 1.9. E assim por diante. Vou voltar aqui para a tensão normal para não queimar o compressor da minha geladeira, mas é isso que acontece. Então, nos motores, isso vai acontecer por conta do escorregamento. Então, a carga é quem está determinando a corrente aqui no nosso circuito. A carga ela faz com que a impedância diminua quando esse motor quando a potência, a força do motor não consegue vencer a força da carga, quando ela começa a perder nesse cabo de guerra, né? Nesse momento, para o motor continuar conseguindo girar, ele vai aumentando a corrente. A analogia que nós podemos fazer aqui, talvez não uma analogia, mas uma comparação, é o motor com o rotor bloqueado. Se você trancar o motor, que seria uma carga, entre aspas, aí, infinita, né? Se você trancar o motor vai ter corrente máxima. Então, essa corrente aqui ela vai se aproximando da corrente máxima. Não vai chegar na mesma corrente do rotor bloqueado, mas ela vai se aproximando dessa corrente de rotor bloqueado à medida que a força do motor não consegue vencer a força da carga. Então, já demonstrei aqui um caso onde a corrente ela cai junto com a tensão. Aqui um caso da corrente aumentando à medida que nós reduzimos a tensão. Até certo ponto ela cai e depois começa a aumentar, né? Passa até do que é a nominal. E agora o terceiro exemplo que eu quero trazer é a fonte chaveada. Enquanto que no motor, ele naturalmente acontece dessa impedância variar de acordo com o nível de tensão, na fonte chaveada não é dessa maneira. Essa aqui é uma fonte chaveada com seletor ainda, ela tem um ajuste, ela consegue se ajustar, tem um nível de tensão que ela aceita para mais e para menos e ela consegue se ajustar, mas tem outros modelos de menor potência que inclusive nem tem esse seletor, que pode ser 110, 220, como acontece com a maioria dos equipamentos eletrônicos que nós temos em casa, né? Os de pequena potência como televisão, carregador de celular, lâmpadas e diversos outros, né? Então no motor acontece naturalmente, mas quando se tem fonte chaveada, nos equipamentos com fonte chaveada, esse controle acontece eletronicamente. Quando a tensão que chega aqui na entrada da fonte cai, ela compensa isso com uma corrente maior, ela absorve uma corrente maior para poder manter a potência original, né? A potência ela é igual
a tensão vezes a corrente. Essa aqui é a fórmula elementar da potência. Então, diminuindo a tensão, é necessário aumentar a corrente para que essa multiplicação aqui continue dando o mesmo resultado de potência. E isso até certo ponto, né? Porque como eu falei, essa fonte ela vai ter um limite de tensão máximo e mínimo e não pode fugir desse limite, né? Mas dentro do limite, enquanto não extrapolar isso, ela vai conseguir consertar esse circuito para manter a potência nominal. E isso só acontece porque as fontes chaveadas trabalham dessa maneira, né? Se você baixar a tensão na entrada de uma lâmpada de LED que tem fonte chaveada, a tendência é ela aumentar a corrente e manter o brilho. Se você fizer a mesma coisa com uma lâmpada incandescente, que é só uma resistência, a corrente vai diminuir e o brilho vai diminuir também. Outro equipamento que gera confusão quando se fala de tensão e corrente são os transformadores, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre a ligação dos transformadores. Se você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando aqui. Vou deixar um card, inclusive, para quem quiser acessar lá. Mas resumindo aqui, o transformador ele é projetado para ter uma potência máxima, que é uma potência máxima fixa, e aí tensão e corrente elas vão variar de acordo com a ligação que você fizer nos enrolamentos. Mas esses enrolamentos aqui, tanto a bobina primária quanto a secundária, elas têm um valor fixo aí que elas suportam, né? Um limite tanto de tensão quanto o limite de corrente na bobina secundária e na bobina primária. Existem limites, então, a potência ela é fixa no caso do transformador, mas dependendo da forma como você liga, você pode somar as tensões e manter a corrente, ou você pode somar as correntes e manter a tensão. Então, é por isso que acaba dando confusão, então, de achar que a corrente vai aumentar. Se pega essa fórmula aqui, como a potência do transformador é fixa, você imagina-se que baixando a tensão, a corrente automaticamente vai subir. Mas não é isso. É a carga, no caso do transformador aqui, é a carga que vai determinar qual o comportamento da corrente quando se tem uma entrada de tensão com uma variação, né? Se tiver variação na entrada, a carga que vai determinar qual que vai ser o comportamento da corrente. Essas ligações aqui para somar tensão e manter corrente, ou somar corrente e manter tensão, isso já é determinado no projeto e isso não tem a ver com queda de tensão. Isso tem a ver com o fechamento do transformador para você ter níveis de tensão diferentes para a utilização. E se você aprendeu alguma coisa com o vídeo de hoje, manda ele para o seu colega eletricista com quem você já trocou farpas falando sobre esse tema. Deixa o like para nos ajudar a continuar gravando aqui para o canal e se inscreve para não perder nada.